A defesa de Bolsonaro está apavoradíssima, porque o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal atrás do governador catarinense Jorginho Melo, super bolsonarista. Infelizmente, a Polícia Federal não vai atrás do Jorginho Melo pelos motivos certos e que deveria ser, pelo fato dele ser um tremendo de um paspalhão. Mas a Polícia Federal foi atrás do Jorginho Melo por conta daquela revelação de crime do Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto. Porque ao vivo em rede nacional o governador falou que eles se encontram, descumprindo determinações da justiça brasileira. Eles não podem ter esse tipo de encontro. E agora a defesa do Bolsonaro está apavorada. Porque é claro que é muito difícil o Bolsonaro e o Valdemar serem presos preventivamente por conta disso. Mas sempre causa esse temor. E nós vimos toda a reação da defesa do Bolsonaro sobre o convite que o Bolsonaro não recebeu do Donald Trump para que não houvesse uma prisão preventiva. E agora Jorginho Melo, que foi o governador que falou que uma cidade lá de Santa Catarina tem um destaque pela sua cor de pele. Jorginho não tem destaque pela sua inteligência e agora a Polícia Federal foi atrás dele. Na sua opinião, Bolsonaro e Valdemar Costa Neto têm encontros às escondidas? Vai haver prisão preventiva ou você acha difícil? Mas que a defesa tá apavorada, você concorda que ali está? E o Jorginho Melo? O que você acha desse cara? Nossa, eu não tenho nem o que falar desse lorpaço. É um execrável. Se você gostou da decisão do Moraes de dar essa pupada no Jorginho, like no vídeo e se inscreva no canal. O Jorginho Melo, ele é o governador de Santa Catarina. Super bolsonarista, que nós tivemos o desprazer de conhecer na época da CPI da crise sanitária lá em 2021, já faz 4 anos. Ele foi um dos integrantes da tropa de choque do Bolsonaro no Senado e protagonizou um episódio grotesco de estar remoto participando da reunião dentro de uma van. Esse cara é um tosco, né? E aí o que ele falou? Ele falou, e eu vou mostrar aqui o vídeo pra você, para que não haja nenhum tipo de mal entendido a respeito do que ele falou. Ele mesmo disse aqui, o Jorginho Melo, na Jovem Pan, que Bolsonaro e Valdemar Costa Neto se encontram, mesmo com as restrições do Alexandre de Moraes. E isso que ele falou é um crime. Olha só. Ele está amargurado agora porque o ministro Alexandre proibiu deles conversarem. Então eles estão num lado, tem o diretor nacional em Brasília, e daí o Valdemar arrumou uma sala, quando o presidente Bolsonaro está lá no escritório, lá no outro lro de uma outra praça, para mais de 200 metros, para não conversar. Ele está entristecido com isso, né? E o nosso presidente Valdemar conversa muito com o presidente Bolsonaro, que é o presidente de honra, né? Espero que daqui um pouquinho eles possam conversar na mesma sala, né? Para se ajudar ainda mais. Conversa muito com o presidente Bolsonaro, conversa muito com... Isso é crime. Isso que o Jorginho Melo revelou é crime. Eles não podem conversar, porque existe a determinação da justiça, como ambos são investigados, que não haja nenhum contato. E não pode ter nenhum contato. Por e-mail, por telefone, por carta, por código Morse, fumaça, nenhum. Porque isso prejudica a defesa dos outros indiciados. É um problema para todo mundo. E o Jorginho Melo, ele acabou revelando um crime do Bolsonaro. E também do Valdemar Costa Neto. Agora, o Alexandre de Moraes deu uma ordem para a Polícia Federal e a Polícia Federal tem 15 dias para ouvir o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, sobre esse crime que ele aparentemente sabe. E ele não falou conversava, ele falou conversam. Nós sabemos que o português é um inimigo do Jorginho Melo. Ele tem uma dificuldade, né? A alfabetização também, aparentemente. Mas ele não conjugou o verbo errado, ele conjugou o verbo no presente. Conversa. É uma ação do estado presente, não conversava. Então ele pode falar, não, desconfundiu nada, é ignorante de nada. Isso não, o fato dele pode ser um potencial semi-analfabeto, não o exime da responsabilidade. Se ele tem um português pobre, também não o exime da responsabilidade. Ele pode ter revelado um crime. Os outros interessados nisso são os outros investigados, os outros indiciados. Os militares, os coronéis, os generais que estão presos querem saber, mas esses caras estão se conversando? O que está rolando? O que está acontecendo? Eles estão conversando entre si? Nós precisamos saber. E agora, ele será admoestado. E o Alexandre de Moraes fez certo. Mesmo que essa prisão preventiva não aconteça, é importante chamar o cara pra chincha. Oh, que história é essa que você tá falando aí? Você vai ter que dar a explicação. E mesmo a prisão preventiva sendo difícil, a defesa do Bolsonaro tá com medo.
Porque, a depender do que o Jorginho Melo fale, Bolsonaro vai ser preso preventivamente. Isso é indubitável. O Jorginho Melo é aquele governador que, na semana que saiu esse vídeo falando do crime do Bolsonaro, ele também gerou uma polêmica toda porque ele estava na cidade de Pomerode, lá em Santa Catarina, e ele começou a falar que a cidade de Pomerode tem uma arquitetura que se destaca pelo turismo, e é uma cidade que se destaca pela cor da pele das pessoas. Porque é uma cidade que tem uma colonização alemã, então as pessoas elas são brancas. Então se destaca pela cor da pele. O vereador do PSOL, até Leonel Camazão, ele entrou com uma ação no Ministério Público, porque é uma fala preconceituosa. Mesmo o Jorginho Melo negando que seja uma fala preconceituosa, foi uma fala preconceituosa. Ali se destaca pela cor das pessoas, que história é essa? Agora a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público precisam se manifestar. Há essa necessidade. Porque o estado do Jorginho Melo tem aí uma percepção nacional que é um estado com essas... Pelo menos eu tenho essa percepção, que o Brasil tem essa percepção, que Santa Catarina é um estado que tem essas questões a respeito da pele branca. Então, quando você tem um governador falando isso, ele pode reforçar ou criar uma pecha para toda a população, alimentando preconceitos contra a população catarinense. Então ele tem que prestar também esclarecimentos, tem que haver uma averiguação e uma multinha, pelo menos no mínimo, para o Jorginho Melo pela fala dele. Agora ele está ameaçando o Leonel Camazão, o vereador, falando que vai tomar medidas judiciais. Ele falou que as pessoas se destacam pela cor da pele. Então o Ministério Público tem que ir lá e também dar uma apupadinha no Jorginho Melo por conta disso. Que é, esse cara, olha, eu não suporto o Jorginho Melo, não suporto. Mas enfim, vamos ver qual vai ser o desdobramento dessa ação do Jorginho Melo e o depoimento dele, porque o Walter Braga Neto está preso preventivamente não pelo fato dele ter sido condenado pelo Rio de Janeiro, por ele ter descumprido medidas cautelares. Ele estava tentando obter informações da delação do Mauro Cid, ele estava junto com outros indiciados combinando estratégias de defesa, o que prejudica o Bolsonaro, o que prejudica o Valdemar Costa Neto. Então havia a necessidade da prisão preventiva. Será que o Walter Braga Neto foi preso preventivamente porque ele era um general, não era ex-presidente? Não pode haver dois pesos e duas medidas. Ou dois pesos em duas medidas. Não dá para ter isso. Houve até um manifesto em favor do Walter Braga Neto, dos militares, mas ninguém assinou. Deixaram lá um documento quase apócrifo. Não foi essa associação. Quem assinou? Não tem nome. Dos caras reclamando da prisão preventiva do Walter Braga Neto. Vamos ver. Pelo menos o judiciário brasileiro chamou o Jorginho Melo para prestar explicações. E tem que prestar mesmo. Tem que prestar.